Olá pessoal, bom, como eu combinei com vocês agora na apresentação, eu vou fazer um exemplo aqui, tá? O exemplo 7.1, ele está bem abaixo aqui da seção 7.3 que eu falei para vocês, então é importante vocês já lerem e tentarem fazer o exemplo. Então esse exemplo aqui, ele é simples, mas ele mostra para vocês bem a essência da disciplina, o que nós precisamos entender aqui. Então eu estou querendo passar para vocês um roteiro de, de aprendizado mesmo, né? De aplicação do que nós estamos abordando na disciplina. Então, o exemplo 7.1 diz: ar a uma pressão de 6 kN por metro quadrado e a uma temperatura de 300 graus Celsius escoa com uma velocidade de 10 metros por segundo sobre uma placa plana com 0,5 metros de comprimento. Determine a taxa de resfriamento por unidade de largura da placa necessária para mantê-la com uma temperatura superficial de 27 graus Celsius. Bom, então aqui nós temos, né, exemplo 7.1. Então, a primeira coisa, né, seguindo o roteiro que foi passado ali, vocês têm que entender fisicamente o problema. Então, a primeira coisa sempre é tentar fazer um esboço, né? Eu tenho uma placa aqui, uma placa plana. Então, essa placa tem um comprimento de 0,5, L igual a 0,5 metros. E a coordenada X, né, ela vai junto com esse L. Né? Ela vai da esquerda para a direita na direção horizontal aqui. E aí nós temos escoamento de ar com um coeficiente de convecção, uma temperatura e uma velocidade, né? Desculpa, ele te deu temperatura, pressão e velocidade, que ele chama de U, um infinito. Então todas essas são propriedades do infinito, né? Do escoamento. Então aqui o que nós temos? Ó? Primeiro, escoamento externo. Então vocês têm que saber que isso aqui é um escoamento externo. Só vou trocar porque está muito fraco isso aqui. Então, nós temos um escoamento externo. E aí o que ele quer saber, né? Ele quer saber a taxa de resfriamento por unidade de largura. Por que por unidade de largura? Né? Porque nós temos aqui um comprimento e ele tem uma largura da placa lá para dentro, né? Entrando aqui no quadro. E aí a gente não sabe qual que é essa largura, por isso que ele fala que ele quer calcular essa taxa de transferência por unidade de largura. Então, achar, né? Taxa de transferência de calor e aqui, claro, né? Transferência de calor por convecção. Quais são as hipóteses, né? O que a gente pode colocar aqui? Primeira coisa, né? Hipóteses simplificativas. Primeira delas, né? Que a gente praticamente sempre usa, é regime permanente. Outra coisa que é bem útil também é que nós poderíamos ter aqui nessa placa troca de calor por radiação. Então, radiação efeitos radiantes desprezíveis. E agora, né? Como é que nós vamos fazer a resolução? Então, se eu quero a taxa de convecção H, o coeficiente de convecção H, então H eu acho encontrar através do Nusselt.
né? Porque a definição do Nusselt é coeficiente de convecção vezes um comprimento característico, né? Que a gente vai colocar aqui, vou colocar primeiro x, que é a coordenada espacial, dividido pela condutividade térmica. Então o desafio agora é procurar uma tabela, encontrar o número de Nusselt, que é função do escoamento, e encontrar a condutividade térmica, que é função das propriedades do fluido, né? Então, como é que ele faz isso? Ele lista aqui na tabela A4 as propriedades do ar para uma temperatura de filme de 437 Kelvin. Pressão de 1 atm, viscosidade ele dá aqui 30,84 vezes 10 a menos 6 metros por segundo ao metro quadrado de segundo. Condutividade térmica 36,4 vezes 10 a menos 3 watts por metro Kelvin. Número de Prandtl 0,687. Com uma excelente aproximação, propriedades como K, Prandtl, condutividade térmica, Prandtl e μ, que é a viscosidade dinâmica, podem ser consideradas independentes da pressão. Contudo, para um gás, a viscosidade cinemática Ni igual a μ sobre ρ irá variar com a pressão através de sua dependência em relação à massa específica. Da lei do gás ideal, massa específica, que é ρ, né? ρ é igual a P sobre RT. Tem-se que a razão entre as viscosidades cinemáticas de um gás a uma mesma temperatura, porém a pressão diferente, P1 e P2, é Ni1 sobre Ni2, ou viscosidade 1 sobre viscosidade 2, é igual a P2 sobre P1. Assim, a viscosidade cinemática do ar a 437 Kelvin e P infinito igual a 6 vezes 10 ao cubo Newton por metro quadrado é. E aí ele faz uma regra de 3, né? Ele usa aquela fórmula e acha o Ni igual a 5,21 vezes 10 a menos 4 metro quadrado por segundo. E aí, com base nisso, né? Nós vamos encontrar aqui qual que é a taxa de resfriamento, né? Que ele está pedindo. A taxa de transferência de calor, desculpa, aqui não era H, é o Q, né? É o Q'Linha. Q'Linha ponto igual a um coeficiente de convecção médio vezes o comprimento vezes T da superfície menos T infinito. Ou melhor, né? Como eu sei que T infinito é maior, então T infinito é maior menos T da superfície. E aí a primeira pergunta, né? Por que eu tenho L e eu não tenho área aqui? Porque esse calor é por unidade de comprimento, né? Pela profundidade da placa. Então por isso que ele tem a linha aqui e a gente só multiplica pelo L. E aí a segunda pergunta, qual é o valor de H médio? Então esse H médio vai ser função do número de Nusselt, né? Então a primeira coisa que a gente faz, calcula, para eu encontrar o número de Nusselt, eu tenho que saber qual é o tipo de regime de escoamento que eu estou, né? Primeira coisa, encontrar o número de Reynolds em função do comprimento da placa, que é 0,5. Então o número de Reynolds é a velocidade no infinito vezes o comprimento da placa dividido pela viscosidade cinemática. Isso aqui vai me dar um Reynolds de 9.597. E aí a pergunta, esse Reynolds aqui, ele é laminar? Ele significa um escoamento laminar ou turbulento? Para a placa plana, ele é escoamento laminar. Para a placa plana, escoamento laminar. Porque ele está muito abaixo do valor de Reynolds de transição, Reynolds crítico para a placa plana. Bom, então nós temos um regime laminar e agora eu preciso encontrar um valor de número de Nusselt, né? Para esse escoamento. Então, procurando na tabela, na equação 7.30, a gente vai ter uma correlação para o Nusselt médio laminar. Então, para escoamento laminar,
sobre placa plana. Então, o número de Nusselt médio, em função do L, né? É igual a 0,664 Reynolds da placa, né? Elevado a 1/2 vezes número de Prandtl elevado a 1/3. Então, o número de Prandtl ele já pegou, né, nas propriedades, o número de Reynolds a gente calculou. Então, esse número de Nusselt aqui vai dar 57,4. Tá? Qual que é a unidade de número de Nusselt? Não tem. O número de Nusselt é um número adimensional. Então, eu sei que Nusselt de L é igual a H vezes o L dividido pelo K. Por que o L? Porque eu sei que é em função do comprimento total, né? Deixa eu aumentar isso. Então eu sei que aqui 57,4 é igual ao H que a gente quer saber, né? Então esse H médio em função do comprimento. Vezes o L, que é 0,5 metros, dividido pela condutividade térmica, que é 0,0364. Então isso vai me dar um H médio de 4,18 watts por metro quadrado Kelvin. Então vejam, né? Aqui a gente já chegou no coeficiente de convecção. Então quais foram os passos, né? Primeiro entender o problema, calcular qual é o regime de escoamento, depois encontrar um fórmula para o Nusselt, calcular o valor do Nusselt, obter o valor do coeficiente de convecção, e aí agora a gente vem para cá, né? Tá vendo? Então agora nós sabemos já o valor do coeficiente de convecção médio. Então o fluxo de calor vai ser igual ao coeficiente de convecção médio, 4,18, vezes o comprimento da placa, 0,5, vezes o T infinito, deixa eu ver aqui, que é 300, né? Menos 27 graus Celsius. 300... Colocou aqui fora. Isso aqui vai dar para nós 570 watts por metro. E por que é watts por metro, pessoal? Porque nós estamos trabalhando com taxa de calor por unidade de profundidade, né? Por essa dimensão aqui. Tá legal? Então era isso. Qualquer dúvida, vocês contatem a monitora Vanessa. E se tiverem dúvida com o exercício, avisem também que a gente prepara uma aula para vocês, tá bom? Bons estudos aí, bom feriado.